Corre TMC. Todos melhoram correndo. Quem escuta, sabe. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Corre TMC. Estamos já na segunda semana de janeiro de 2026 e se eu ainda não dei um feliz ano novo pra você, então que esse ano seja muito iluminado, com muitas corridas, com muitas atividades físicas e que a saúde sempre prevaleça na sua vida e na vida também do meu parceiraço. André Galvão, já falei que é o meu corredor favorito, meu malvado favorito. Ainda mais agora, né? Porque eu tô com a cara do Gru, né? Que é o cara lá, né? Agora eu entendi. Agora eu entendi o sentido. Não foi por isso, não. Falei de coração. Você tá bem? Tudo bem, Mimi. Olha, ótimo estar ao seu lado. Mais uma temporada, né? Vamos juntos em 2026 no Corre, com tanta gente boa que corre aí pelas ruas, pelas estradas, pelas montanhas. Nós já entrevistamos também alguns corredores pelas montanhas. Então nós vamos continuar correndo com você aqui no Corre TMC. Para quem ainda não recebeu o meu feliz ano novo, feliz ano novo. É isso, gente. Quem cedo madruga já correu 2 quilômetros. Bem-vindo, bem-vinda. E se você corre ou tem vontade de correr, dar o primeiro passo na corrida, manda o seu WhatsApp pra gente. Qual o telefone, Galvão? 11 30 25 1001. DDD 11 30 25 1001. Mande sua mensagem pra gente. Grave, né? É legal que a gente coloca a mensagem de áudio no ar aqui no Corre TMC. Sério? As pessoas podem mandar e se escutar no rádio, no YouTube e tudo mais? Você fala, você conta a sua história, você vira protagonista aqui no Corre TMC. Então manda pra gente 11 30 25 1001, você do Brasil inteiro. Chega mais. Bora, Galvão! Então, além de estarmos aqui no Dial, a gente também está no YouTube. Então, claro que você pode se inscrever lá no TMC Esportes e acompanha a gente. Tem muito conteúdo legal, inclusive toda a temporada de 2025, com todos os nossos convidados que passaram por aqui, porque, olha, eu vou falar, teve gente boa. Cara, foi muito bom. Meu Deus, quanta história de superação, de inspiração. Aquele tapa na cara, assim, da gente, né? Sim. Que a gente acha que tem problema, às vezes não tem problema. Foi, cara, muito, muito legal mesmo. Mas agora vem uma nova temporada e a gente começa, assim, em alto estilo. Porque o meu convidado, ele, olha só, ele prova que a idade é só número e o pace também. 68 anos, corre maratona pelo mundo afora, bom demais. Se chama José Paulo, mas a galera o conhece por Zepa. E nas redes sociais, Galvão, sabe quem ele é? Quem é? Ele é o véu que corre. Ah, o véu que Zepa, corre. bem-vindo. É bem-vindo. Muito bom. Bem-vindo, meu amigo. Pode abrir, só subir a chavinha. Aí, bem-vindo, Zepa. E sair falando. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Minha primeira vez num estúdio e estou emocionado e feliz. Pode fazer só uma gentileza pra gente, você fala com o microfone mais direcionado, assim, mais pertinho da sua boca. Show, Zepa. Okay. Isso, pra sua voz sair cheia no ar. Zepa, bem-vindo então muito aos obrigado. Estúdios da TMC. A gente está muito feliz em recebê-lo, porque a gente sabe que a sua história, ela é de muita inspiração e faz com que muita gente tire a bunda do sofá para começar a correr os quilômetros, né, Galvão? Não, é impressionante. Impressionante. Você sabe que eu tenho uma certa dificuldade, né, em avançar muito no número de quilômetros. Depois eu conto pro Zepa. Tá. Mas aí quando a gente chega e se depara com uma história como a do Zepa, né, só primeiro de tudo, né? Por que velho que corre? Já para deixar todo mundo esperto. Por que velho que corre? Quantos anos? O senhor fala com orgulho. Quantos anos tem o senhor? Eu tenho 68 anos, sou de 1957. Aí, ó. E da onde surgiu o véu que corre? Pois é, o Velho que Corre é uma história bem simples. Eu fui para o Quênia em 2022 com o meu grupo de corrida, né, com o meu treinador Ademir Paulino. E lá, duas atletas, uma Karina e outra Fê Liberato, a gente num descanso entre os treinos, ela falou, esse é o velho que corre, não sei o quê. Aí começaram, uma falou para a outra, nós vamos criar um Instagram. Eu falei, eu não quero criar Instagram porque eu já tenho um e já dá muito trabalho. E aí
enfim, a Fê Liberato criou o Instagram. Eu falei, tá bom, você vai criar, então você vai administrar. E foi assim, lá no Quênia, a gente postava juntos, né, no meu Instagram e no Velho Que Corre. E quando voltei para o Brasil, eu fiquei 15 dias no Quênia em treinamento lá em Iten, que é a cidade dos campeões, né, de onde surgem os atletas mais velozes do mundo aí. Atleta de elite, né, Zé? Atleta de elite, de maratona, de 5 mil, de 10 mil, de 21. É o berço da corrida, né? Pode-se dizer assim. E é isso, eu comecei a usar o Velho Que Corre quando voltei e pegou. Então tem gente que não sabe meu nome, mas sabe que eu sou o Velho Que Corre. Maravilhoso. E isso porque você foi pro Quênia em 2022 para acompanhar os atletas. A Débora, a louca que corre, Sim. esteve aqui com a gente e também Fui ao esteve no Quênia, Em né? 2023. Exato, e contou também essa história aqui pra gente, mas o mais legal é que a sua primeira maratona, ela foi em 2021 no Rio de Janeiro? Exato. Conta pra gente como é que foi. Com 64 anos. 60 São 68 anos hoje, com 64 anos, a primeira maratona. Isso, a história começa com 15 anos de idade, né? Eu comecei a correr aos 15 anos de idade na escola e não era o meu esporte principal, mas fazia algumas corridas e tudo mais. Em 2012, 2013 eu decidi correr meia maratona. Fiz meia dúzia entre 2012 e 2013 e aí eu achava uma loucura correr uma maratona, né? Achava que era muita coisa. Mas no final de 2019, conversando com um amigo que mora no meu prédio e ele é corredor de aventura, eu falei para ele, cara, o ano que vem eu tô com vontade de correr uma maratona. Só que para isso eu preciso de um treinador, porque eu nunca tinha treinado com treinador, né? E eu tenho um pouco de responsabilidade, na minha irresponsabilidade tem um pouquinho, né? Que é uma maratona, eu sabia que era um desafio grande e eu resolvi buscar um treinador e ele me indicou o meu treinador, que é até hoje o Ademir Paulino. Eu fui conversar com ele e levei o meu currículo embaixo do braço das minhas corridas, né? Levei uma planilha de Excel com Já todas as tinha corridas. feito uma meia maratona ou não? Eu já tinha feito seis Meias, isso, tá. mas nunca uma maratona. Entre 2012 e 2013. Exatamente. E já tinha corrido 2 São Silvestre na época, né? Aliás, 2 não, mais, tinha corrido 12. Só isso. Já a gente vai falar de São Silvestre, porque ele também é o rei da São Silvestre. E aí conversei com o treinador, eu expliquei para ele que eu tinha vontade de correr uma maratona. E ele falou, legal, começa a treinar aí comigo. E eu comecei a treinar. O plano era fazer uma maratona em 2020, que era a Maratona de Buenos Aires. Eu me inscrevi para a Maratona de Buenos Aires, mas eu entrei em fevereiro de 2020. E em março veio a pandemia, eu fiquei 4 meses sem treinar. A maratona também foi cancelada nesse ano. E aí, no ano seguinte, eu decidi não mais fazer a Maratona de Buenos Aires, adiar esse projeto de Buenos Aires e fazer a Maratona do Rio de Janeiro. Então, a minha estreia em maratona foi no Rio de Janeiro em 2021. E deu bom? Porque assim, eu nunca fiz a Maratona do Rio de Janeiro, o lugar é lindo, o visu é incrível, mas muito sol na cabeça, muito calor ou não? Sim, muito calor. A gente, na assessoria, a gente faz um ciclo de 4 meses, né? Entre os treinos de base, todo o processo para amadurecer, tanto fisicamente quanto mentalmente, né? Porque a maratona é um desafio que, se você, na minha opinião, se você estiver preparado só fisicamente, a probabilidade de você não cruzar a linha é razoável. Então, o treinamento de 4 meses serve para você fortalecer o seu físico, né? A condição física para suportar essa quantidade de quilômetros, e também fortalecer a mente porque a maratona vai te cobrar. É isso, a maratona vai cobrar porque
é uma saúde mental também, né? Saúde mental completamente, principalmente, eu senti isso, eu fiz a minha primeira maratona em Buenos Aires em 2025. E olha, eu vou te contar, Galvão, chegando ali, todo mundo fala, o muro dos 30, eu falei, tudo bem, até ali eu tava tranquila, mas depois dali não há perninha. Não, eu acho... Realmente é o mental que pega bastante. Eu acho muito interessante esse depoimento, né, do Zepa, porque eu mesmo fico pensando nisso, né? Cara, como a pessoa consegue ficar ali, é uma luta constante com a mente, né, para você conseguir completar a missão, né? Porque é muito tempo correndo. 3, 4, 5 horas correndo, né? É muita coisa. A gente tá vendo imagens aí pra quem tá acompanhando no YouTube. Olha aí, imagens do Zepa aí correndo com a Louca que Corre, com a Débora que esteve aí. Vocês também puderam ver algumas imagens dele na Maratona de Nova York. Já a gente vê de novo. Olha aí. Essa é de Nova York, né, Zepa? Essa é de Nova York. Foi 2025. Foi ano passado. Isso, foi em novembro. Legal. Olha, eu não vou nem perguntar o tempo dele, tá? Porque ele me jantou no tempo. Jantou. Olha ele, Legal demais. Legal demais. 3 horas, 51 minutos e 28. Eu vi. Isso, viu? Eu vi. E a emoção, Zé Pá, de chegar no... Eu sei que toda maratona é uma maratona diferente, mas a emoção de Nova York, que é a rainha, né, das majors. Me diz, como é que foi? Você chorou? Cara, toda maratona ela é diferente uma da outra, né? Eu tenho a história de todas, né? Eu fiz... A primeira foi a Maratona do Rio de Janeiro, e aí no treinamento para a Maratona do Rio de Janeiro, 2 amigos que treinavam comigo falaram, cara, eu vou fazer as majors, tal. Eu nem sabia o que era isso, né? Aí eu falei, cara, depois que eu terminar a Maratona do Rio e eu achar que foi legal, eu vou fazer essas majors, né? Então foi assim que começou a minha história com a major. E aí eu fui para Chicago, 2022, 2023 Berlim, 2024 Boston, 2025 Tóquio e Nova York. E a história... Calma. 2 maratonas no ano, é isso? No ano. 2 maratonas no ano. Isso. Tóquio e Nova York. Mas eu vou te explicar por que foram 2 maratonas. Porque, né? Você é o velho que corre. Pô. Não, tem uns velhos que correm que fazem 50 por ano. Mas o objetivo era fazer uma por ano, né? Em 6 anos completar as majors. Mas acontece que eu em 2023 eu peguei índice em Berlim para o campeonato mundial, porque dentro das majors existe um campeonato mundial que chama AGWC, que é Age Group World Champion, que são para atletas de 40 anos mais, né? Então a classificação é por faixa etária. E eu em Berlim fui muito bem, foi a minha melhor maratona em termos de tempo, né? Eu fiz em 3 horas e 23 e com esse e com esse tempo eu me classifiquei para esse campeonato mundial, que na minha faixa etária o tempo de corte era 3 horas e 26. Olha só, por 3 minutinhos. 3 minutos. E aí eu fui classificado para correr. Mas espera aí, o senhor sabia que tinha esse corte, esse limite de tempo ou não? Na verdade... Foi uma coisa que veio assim... Não, na verdade eu também não sabia que existia o campeonato mundial. É isso. Eu fiquei sabendo em Berlim. Foi o que eu imaginei. Porque se você sabe, você meio que tem aquele objetivo tal, e não, nem vai sabia. Vai trabalhando também na cabeça, né? Olha, nesse corte eu não posso, né? Eu imagino... Não posso ultrapassar isso. Eu imagino quem deu a notícia, então o senhor está classificado para o campeonato mundial. O quê? Pois Pode crer, Galvão. Eu fui pesquisar depois, porque na verdade eu encontrei uma atleta no final da maratona de Berlim, que é a doutora Ana Paula. Ela falou assim, eu fui classificada para o campeonato mundial. Falei, campeonato mundial, o que é isso? Não, é assim, né, para quem tem mais de 40 anos. Falei, legal, né? Aí eu fui pesquisar e eu também tinha sido classificado. Incrível, a doutora Ana Paula Simões? Exato. Maravilhosa, já participou aqui com a gente também. Ela é incrível.
Muito forte, um atleta forte. Fortíssima, Não, eu diria. Você viu que o Zé trata todo mundo como atleta, né? Nós precisamos nos recolher a nossa insignificância. Vocês também são atletas. E vou te falar, o mais legal, né? Ele falando sempre acima dos 40 anos, ou seja, atletas... Nós, e assim, atletas amadores, Exato. mostrando que tem condicionamento físico e que tem chance e oportunidade de fazer sim uma maratona. Mas o mais importante, Zepa, que eu acho que é essencial nós falarmos aqui no Corre TMC, é a preparação e para nunca dar o primeiro passo sozinho, né? Eu acho que é importante a gente procurar um profissional, nem que seja para fazer uma planilhinha. Caso queira correr uma meia maratona, uma maratona, não é bom? Eu acho que é importante. Não, é bom, inclusive para quem não quer fazer maratona e nem meia, para quem quer simplesmente correr, né? Perfeito. Eu comecei cedo, né? Comecei na escola, eu fazia teste de Cooper na escola, com um pouco de orientação, que naquela época treinador de corrida era mais complicado, né? Mas hoje em dia, que dizem que é moda, eu não vejo como moda, eu vejo como as pessoas com interesse em participar e praticar um esporte que é democrático, né? Para qualquer idade, para qualquer peso, para qualquer pace, né? Então é importante buscar um profissional para lhe dar toda a orientação, porque o problema não é você correr sem ter um profissional, né? O problema é você correr sem ter um profissional e se machucar porque fez errado. E aí você se desmotiva, né? E aí para de correr. É simples assim, né? Então eu acho, né? A minha opinião. E é isso, tem que sempre procurar um profissional para orientar e fazer a coisa certa. E não pular etapas. É isso, não pular etapas. Zepa, voltando a falar das majors, né? Então você fez a maratona de Chicago, depois Berlim, Boston, que até você estava lesionado, né? Exato. Em Boston, mas completou. Completou a prova Tá aí, lesionada. ó, saúde mental é. em dia, porque cabeça de estudo, né? Mas depende da lesão também, né? Depende da lesão. Também. A maratona de Boston, na verdade, eu fui assumindo toda a responsabilidade, né? Porque o meu treinador chegou num determinado... Eu me lesionei 4 semanas antes de ir para a maratona de Boston. Eu lesionei o tendão de Aquiles. Eu tive uma tendinite aguda no tendão de Aquiles. E aí a gente entrou com tratamentos, né, com vários tratamentos para tentar recuperar, mas chegou num ponto que não estava legal e o meu treinador recomendou que eu não fosse fazer essa maratona, que é justamente a postura que um treinador teria, qualquer treinador que teria essa postura de indicar, falar pro então, atleta não ir. O senhor está querendo dizer aqui que o seu treinador fez certo e quem fez errado foi o senhor. Foi o velho que corre, olha aí. O velho que corre que foi responsável. É isso que está dizendo para nós eu aqui. assumi toda a responsabilidade. Ou a irresponsabilidade. Não, na verdade, lógico, eu procurei ortopedista e tudo mais. O risco de acontecer alguma coisa grave comigo na prova era pequeno, que o risco seria estourar o tendão, né? Mas como eu tinha feito um tratamento que tinha melhorado, não estava 100%, né? E como eu já tinha uma viagem programada e minha filha mora lá nos Estados Unidos e estava tudo programado, eu falei para o meu treinador, tudo bem, mas eu vou assumir a responsabilidade e te isento de total responsabilidade. E a gente fez um plano para correr a prova em condições, dentro das minhas condições, né? Eu consegui correr 30 quilômetros mesmo assim e depois eu andei 12 quilômetros, 195, mas nem foi por conta do tendão. O tendão estava doendo um pouquinho sim, mas não é ele que me tirou da prova no sentido de andar 12 quilômetros. Eu tive o ácido lático que desce depois da corrida, ele desceu nos 2 quadríceps no 30K.
E aí eu não conseguia mais correr, a pace de 7, de 8, de 9, eu andei a pace de 11 a 13 e como o meu objetivo era cruzar a linha, Claro, claro. eu fui de boa e vi a prova de um outro ângulo, que também é bem... É muito emocionante, né? É a torcida? É essa energia? É porque caminhando você acaba aproveitando mais, né? Porque você tá enxergando tudo com calma, né? Tá refletindo, tá? É uma outra vibe, eu André, acho. a verdade é que a corrida, ela é apaixonante e vai muito além da corrida. Na São Silvestre, agora que eu participei, eu me emocionei muito na largada. E me emociono muito também na maratona, em qualquer prova que eu esteja. Porque passa um filme na sua cabeça de tudo o que acontece, o porquê que você tá lá. A corrida, ela é um esporte tão coletivo e ao mesmo tempo tão individual. E ter tantas pessoas ali, torcendo e vibrando por você... Você se sente herói, sabe? Você fala, caraca, eu tô aqui correndo e toda essa galera acordou cedinho pra prestigiar, pra torcer. É uma atmosfera diferente, né, muito Zepa? legal. E principalmente a maratona de Boston, né? Que você tá lá, você sabe que você tá lá porque pegou o índice, né? Então é diferente. Mas eu fiz um vídeo depois da maratona, né? Um Reels depois da maratona, dizendo que eu tinha feito e por que eu tinha feito, mas que eu não recomendo. Porque... não, é verdade. Porque assim, no Instagram a gente vê recomendo. Muitas coisas. Superação. Superação tem limite. Mas eu fui para essa prova consciente do que poderia ter acontecido comigo e eu... maduro o suficiente para saber que eu poderia ficar 4 meses sem correr depois disso se tivesse acontecido alguma coisa grave comigo. Então, assim, eu não recomendo que se corra uma maratona lesionado, né? Mas eu fiz. E aí... Também precisa fazer mais, hein, velho, que corre. Não. Não. Mas aí, com isso, com essa lesão, o índice que eu peguei para o campeonato mundial, que seria... Em Sydney, eu abortei, né? Pra Austrália. Pra que Austrália. entrou na Majors agora, né? Que entrou na Major do ano passado. Foi. E eu abortei, o ano retrasado, aliás, porque agora a gente já está em 2026. Eu abortei esse campeonato mundial e aí eu conquistei a vaga para ir para Nova York. Por isso que eu fiz 2 provas no ano, porque eu fui para Nova York, não fui para a maratona de Nova York. Tá. Eu fui para a maratona para o campeonato mundial dentro da maratona de Nova York. É mais chique ainda. Olha Muito! só. Chupa essa manga, Galvão. Tá vendo, meu? Esses caras são muito impressionantes. Ô Zepa, e o que dizer pra essa galera que está nos vendo agora no YouTube e está escutando também a gente aqui no Corre TMC, que existe essa ideia muito comum, né, de que quando você passa dos 50 anos, ou até mesmo dos 45, que não há possibilidade de correr, que não há possibilidade de fazer exercícios. 45 que você, é agora, hein? Não é que você é Pra muito mim é velho. agora. Se eu fosse você, eu não entraria, hein, numa academia, eu nem correria. Você pode se machucar e aí pode piorar essa situação. O que dizer pra essas pessoas que têm essa mentalidade tão antiga? Tacanha! Como é que é, tacanha? Bom, eles são totalmente errados, né? Eu como exemplo, eu fazia em 2012, 2013, era bem mais jovem, eu fazia meia maratona para 2 horas e 3 minutos, 2 horas e 5 minutos. Nunca fiz abaixo disso. E com um treinamento adequado, a minha melhor marca aí, que foi em Munique 2023, na meia maratona de Munique, foi 1 hora e 38. Olha só. Então, quer dizer, com a idade... Olha isso. Quando era mais jovem, ele fazia acima das 2 horas. Exato. Então, isso não tem nada a ver com idade, tem a ver com a disposição que você tem de encarar os desafios, né? Porque eu adoro performar
E também no Instagram as pessoas falam, performar é besteira para atleta amador. Bom, eu adoro performar, que é dar o máximo do que eu posso numa corrida. Eu sempre entrego o máximo, nem sempre o dia tá bom, mas eu entrego o máximo. Mas também respeito quem vai para uma corrida para correr mais fraco, mais devagar, para não exigir tanto do corpo. Eu respeito isso. Mas eu adoro performar. E se a pessoa quer evoluir, né? Porque performar no fundo é evoluir, né? Você estava com pace de 7, se você está com pace de 6,30, na minha opinião você já performou. Perfeito. Você já evoluiu. Então é isso, cada um tem um objetivo dentro da corrida, né? Eu não gosto de falar muito de pace não, sabe? Negócio de pace, mas com o véu que corre eu quero saber. Porque é pra dar aquele tapa na nossa cara, não sabe? porque ele tá tapa falando. na cara da sociedade. Então ele quer também dizer. O que é performar hoje aos 68 anos de idade? Qual é o seu pace? Quando você fala, olha, essa prova é boa, eu vou performar. O seu pace, Zepa? Cara, o pace varia muito em função da distância, em função do dia, né? Você tem que estar bem preparado no dia, né? Mas temperatura também. Perfeito, um dia perfeito para você, vai. Um dia perfeito para mim, por exemplo, foi a Maratona de Berlim, que eu estava bem preparado. E fiz pace de 4:47, 3 horas e 23. Depende muito da distância e do dia, né? Pace de 4:40 e poucos? 4:47. Eu acho que nem no meu tiro eu chego 4 e pouco. Mas vai chegar, se você tiver vontade, você chega. Maravilhoso. 4:47. Tenta um dia. Você é louco. Vai, Galvão, tenta um dia 4 e mas pouco. assim, o meu, se eu chegar ali em 6 minutos, eu tô tão feliz, cara. Tô tão feliz. Mas é difícil mesmo, não é fácil não. Mas assim, depende muito das distâncias, né? Eu, por exemplo, eu tenho para 5 quilômetros, eu tenho hoje em dia, eu já fiz 5.000 quando eu era mais jovem, para 19 e 16 em pista. Mas hoje em dia é 22, né, em corrida de rua. Hoje em dia... São 22 minutos. Nos muito 10K bom, é Zepa. 47, nos 21 é 1:38 e na maratona é 3:23. Mas as condições têm que estar ideais, né? Todas alinhadas. Pode falar. Não, até porque falamos de condições perfeitas, a gente precisa também pensar num plano B, como por exemplo, no ano passado, acho que foi Berlim, todo mundo estava esperando muito frio. Sim. E acabou ficando muito quente, 30 graus na cabeça, e aí as pessoas, olha, vamos pensar no plano B. Isso também acontece muito, né, Zepa? Acontece. Eu digo que a maratona, ela tem as condições... controláveis, né? Aquela que você consegue controlar e as que você não tem controle. O clima é uma que você não tem controle. Então, saber lidar com isso, né? Porque você está lá correndo no meio de 55 mil pessoas, você está conversando só com você. É você durante 42 quilômetros. Se o clima passa de 8 para 20 graus, como já aconteceu o ano passado em Tóquio, 20 graus, de 8 a 20, você tem que estar preparado para isso. Então, isso tudo, se você puder, você treina também, né? Então... Excelente. Uma coisa que eu tenho curiosidade, que ele falou, né? Você tá lá só, são 55 mil pessoas, você tá lá sozinho. Não tem uns que ficam batendo papo assim na hora da corrida? Não pode isso? Não é recomendado? Como é que é? Depende dos seus objetivos. Você diz na hora de fazer na hora que tá correndo mesmo. Conversar? Trocar ideia assim com a pessoa que a gente tá fala do que seu é lado. um pace fofo, né? Que é como é que é a corrida fofoca? Pace fofoca. Pace paquera. Pace paquera, Tem pace vários. fofoca. Tem, mas depende muito do seu objetivo. Depende dos objetivos. Até porque tem provas que tem um determinado tempo pra você correr, senão passa um ônibus, um caminhãozinho ali pegando todo mundo, é isso? Tem. Inclusive a São Silvestre esse ano teve isso também.
A maratona de Boston são 6 horas, o tempo de corte desde a largada do último atleta. E eu fiz a maratona de Boston em 6 horas e 1. Então eu consegui ficar dentro, porque foi 6 horas e 30 o corte, porque conta do último atleta. O último atleta que largou. Sim. Ah, agora sim dá pra gente entender um pouco mais. Eu quero saber... Mas não são todas as provas. Por exemplo, Depende. Nova York, se você demorar 11 horas para correr a prova... No Central Park, Olha aí, Galvão, vamos correr a Nova York. Pode vamos. esperar 11 horas pra gente terminar a prova. Boa viagem. Teve um caso de uma atleta obesa, né? Que ela, acho que há 2 anos, ela fez em 11 horas e pouco a prova. E Mimi, você sabe que essa semana aconteceu, viu? Essa semana aconteceu. 10 quilômetros? Não. Não. Aconteceu de eu acordar assim, eu acordei um dia do nada, eu não acordo, graças a Deus eu durmo bem, mas um dia do nada eu acordei 4h20 da manhã e aí eu fiquei pensando assim, caramba, a Mimi vive falando do povo que sai pra correr 5 horas da manhã. Aí você levantou? Eu olhei pro céu, olhei assim, eu voltei pra cama. Mas eu acordei às 8, depois, tava de boa. Achei que você falou, cara, 4h30, vou tomar um cafezinho aqui rapidinho, um pré-treino. Não, tem uma... Olha, vocês... E vou correr. Vocês são todos heróis mesmo. São heróis, heroínas Eu pensei do asfalto. que você fosse falar que nós somos loucos, um bando de loucos Não, malucos. heróis e heroínas do asfalto. Mas achei bonito, viu? Achou bonito? Quando eu olhei o céu, assim, achei bonito. Mas legal. Me chamou a atenção. É que a cama tava ali do lado. Falando em chamar que ficou bonito, legal, será que você mandou seu WhatsApp pra gente? Porque os ouvintes têm esse passe livre aqui no Corre TMC, então vamos escutar. Fala aí, ouvinte. E aí, galera do Corre TMC? Quem fala é a Ana Visconde. Hoje eu tenho 20 anos, mas eu corro desde os meus 12. Diferente de muitos, o motivo de eu ter começado a correr foi por influência do meu pai, que não aguentava mais me ver parada, e eu mal sabia que ia me apaixonar pelo esporte. A corrida me trouxe muitas virtudes, como uma vida mais ativa, disposição e uma rotina saudável. Eu corro todos os dias da semana pelo bairro onde eu moro e nos finais de semana em parques como Ibirapuera e Vila Lobos, variando entre os 28 e 40 km por semana. Meu objetivo é correr 1.200 km até o fim do ano. Maravilhosa! Nossa ouvinte que teve uma grande influência do pai dela, que é corredor. Sim. E corre todo dia, Galvão. Todo dia. Tem muitas histórias assim, né? Do amor que passa do pai pros filhos e tal. A gente percebe, né? Pelas nossas entrevistas que tem muita gente que cultiva esse amor dentro da família, né? Bacana demais. Demais, gente. Mandem o WhatsApp, porque você pode aparecer aqui no Corre TMC. Estávamos falando de loucura, né? Nesse bando de corredores que acordam 4 horas, 5 horas da manhã. Que eu acho que é o meu caso e do Zepa também, que gosta de acordar cedinho, né, Zepa? 4h30 você acorda? 4h50. Até chegar no parque... Né, Zé? O velho acorda cedo. Mas olha, eu vou dar espaço agora pra ela, que é uma louca, mas é uma louca do bem. Eu fiquei impactada com a história da nossa convidada, porque é uma história de muita superação, ao mesmo tempo de muita inspiração. Então vou dar minhas boas-vindas pra ela, Lívia Slaviero, que está com a gente aqui. Pra você que tá no YouTube, você pode também acompanhar a Lívia, que já está com um painel cheio de medalhas atrás, maravilhosa. A gente nem começa a entrevista, já vem ali... Impactada com o número de medalhas, e eu lá com as minhas 20, achando que eu sou a poderosa, mas a Lívia, bem demais, bem-vinda, Lívia. E já para avisar vocês que a Lívia está inscrita em 2 recordes. Meias maratonas consecutivas femininas em 1 ano, que ela já bateu esse recorde, vai bater, hoje ela já correu, e o outro recorde, gente, são 365 meias maratonas femininas consecutivas em 1 ano. Explica pra gente melhor, Lívia, essa loucura maravilhosa que você está tentando bater aí no livro do Guinness, né? 2 recordes muito importantes. Bem-vinda ao Corre TMC. Olá, primeiramente eu queria agradecer o convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. A ideia de quebrar esse recorde surgiu
depois de eu ter desenvolvido um projeto chamado 52 Maratonas, onde eu corri em um ano 52 maratonas, o ano foi 2024, e encerrado o projeto, muitas pessoas queriam ter participado das 52 maratonas, mas passou rápido, né? Foram só 52 dias. Então, encerrei o projeto, me dediquei ao lançamento, né, do livro, e nesse meio tempo entrei no Guinness e pensei, o que eu posso fazer todos os dias? E aí eu me candidatei no Guinness Book em dezembro de 2024 para fazer a tentativa deste recorde. Então, me inscrevi no Guinness em dezembro de 2024. Aí a gente tem algumas devoluções, né, com o Guinness, desde estudar lista de evidências, identificar uma data para começar. E assim eu comecei dia 15 de setembro de 2025 a correr todos os dias 21 km e 100, pelo menos. Lívia, a sua história, eu tô aqui impressionada, porque você lança esse livro, né, todos os dias em movimento, um projeto, então, de 52 maratonas durante o ano de 2024. Isso que a gente tá falando aqui, 2, 3 maratonas. Pois é, 52 maratonas. 52 maratonas. Não, ela fala como se nada, né? Você viu como ela terminou? Ah, mas eram só 52 dias, era pouco, como pouco? 52 maratonas! Lívia, um feito incrível, parabéns, 52 maratonas, só que daí, né, minha amiga, você fala assim, olha, eu acho que eu estou pronta para um próximo desafio. E aí você também se inspirou num grande amigo seu, né, você viu também que é o Hugo Farias, que ele fez 365 maratonas, ou seja, uma maratona por dia. E aí você disse, olha, talvez meia maratona eu sou capaz de fazer. Então me conta como é que está sendo a sua preparação, porque a gente fala aqui também, estávamos falando aqui com o Zepa, que é o nosso convidado também, sobre essa preparação mental e, claro, nutricionista, coach de corrida, preparação, você que é educadora física, como é que está sendo essa preparação toda desse projeto, né? Sabe que essa pergunta que você fez, eu recebo ela todos os dias, né? Lívia, como você fez para chegar até um momento onde você corre todos os dias 21 quilômetros? Eu comecei a correr lá em 2008, então agora em março vai completar 18 anos que eu corro de forma contínua. Então, ao longo de todos esses anos, eu já participei assim, de várias outras maratonas, né? As 52 maratonas já me preparou para estar aqui hoje correndo os 21 quilômetros e 100. Mas, especificamente para esse projeto, eu já estava correndo uma média de 80 quilômetros semanal. E assim eu comecei a aumentar semanalmente, durante 14 semanas, o meu volume, né? Então, a cada semana eu aumentava uma média de 5 quilômetros, até que na semana anterior, ao início do projeto, eu já estava correndo o volume que eu faço hoje, que é próximo de 150 quilômetros semanal. E continuo fazendo treino de força, então faço religiosamente de 2 a 3 sessões de musculação, faço fisioterapia uma vez por semana, faço massagem, acupuntura, moxa-bustão, faço terapia, então tenho sessões com a psicóloga, uma psicóloga do esporte. Então, correr é a parte mais fácil de todo o projeto. O mais difícil foi ter chegado até aqui e recuperar de um dia para o outro. Então, para mim, a parte mais difícil não é correr os 21 quilômetros, é ter tempo no dia para fazer tudo o que eu preciso para acordar novamente e correr mais 21 quilômetros e 100. Essa é a minha curiosidade. Eu acho que muita gente que está ouvindo está com essa curiosidade. Uma pessoa que se compromete a fazer uma meia maratona todos os dias, não é um dia sim, um dia não. Pois é, hoje ela correu. Não é um dia sim, um dia não, todos os dias. Como é que faz, assim, tipo... E se tiver um imprevisto? Exato, quando acontece alguma coisa, ou você nunca vai numa festa, que você volta Vida tarde social. da noite, você nunca, sabe, não tem um diazinho assim que você faz uma refeição um pouquinho maior, assim, Te que dá vai... uma negócio, né? Te dá um piriri. Tipo, sabe, como é que faz? Não tem opção, eu preciso terminar os 21 quilômetros. Há 30 e poucos dias atrás, eu caí e me machuquei muito feio.
Meu joelho sangrava um monte. Meu marido disse, vamos parar, vamos tomar uma água, senta aqui um pouco, descansa. Faltavam uns 6 quilômetros. Aí eu disse pra ele, eu só vou parar quando eu terminar os 21 quilômetros. Quando eu terminar, eu resolvo o problema do meu joelho. Então, para mim não existe não ir, né? Eu me comprometi, eu tenho um propósito muito claro, que é estar diariamente incentivando as pessoas. Então, nos dias mais difíceis, eu simplesmente faço aquilo que eu tenho feito, vou lá e corro os 21 quilômetros, sem pensar. Sem pensar, é isso. Não pensa, né? Só vai, como o Brandon, né? Tem esse slogan que ele fala. É importante a gente falar, Lívia, que antes de você colocar em prática esse projeto tão importante e tão minucioso, cheio de detalhes, onde nada pode sair, né, fora desse caminho, você tem uma bagagem muito grande, né? Porque você, já anotei aqui, você já tinha feito 27 maratonas, 6 ultras e mais de 370 meias. Então, o seu corpo... 27 antes desse projeto, né? Antes do projeto, perfeito, exatamente. Antes dos 50... É isso? Então, eram 27 maratonas antes das 52 maratonas? Ah, tô chocada. Depois mais 82 e mais 6 em 2025. Então, já completei 85 maratonas. E aí, Zepinha, deixa eu passar a bola aqui pro Zepa. O Zepa é o nosso convidado, que já tem uma bagagem muito boa também. Já O velho que corre. É o velho que corre, com várias passagens na São Silvestre, 18 edições já participou. Zepa, o que você tá achando dessa loucura boa da Lívia? Bom, Lívia, em primeiro lugar, parabéns aí por esses desafios, realmente é admirável. Você é um exemplo para as mulheres, né? Para aquelas que já praticam esporte ou para aquelas que estão pensando em começar. Eu acho que você é um exemplo aí. Parabéns, eu vi o seu Instagram antes de vir para cá, que eu não te conhecia, e fiquei bastante feliz aí com os teus feitos. A minha pergunta para você é a seguinte: o que você diz para as pessoas que estão começando? E também tem uma resposta aí para o Galvão, né? Isso dela se chama disciplina. Se você não tem disciplina, você não faz. É isso. Sempre vai arrumar desculpa. Tem que ter muita disciplina, cara. Muita disciplina. Porque, todos os dias. Todos os dias. A sua pergunta, então, foi... O que ela diria, diz, né? O que ela diria para quem está começando agora, ou para quem pretende começar, mas não conseguiu romper a inércia ainda? Quando eu comecei a correr foi muito difícil. Então, todos os dias eu compartilho um pouquinho da minha história, porque eu acredito que se foi difícil para mim, para muitas pessoas também pode ser esse primeiro contato com a corrida. Então, eu sempre trago aqui o relato de como foi iniciar na corrida, alcançar os primeiros 3, 5, 10, 21 e depois aos 42. E eu sempre converso com as pessoas sobre respeitar o seu processo. Cada um de nós aqui é diferente. Talvez eu nunca vá correr uma maratona em 3 horas e 23 como você, mas para mim faz sentido correr longas distâncias. Para uma pessoa que esteja começando, talvez ela tenha um sonho de alcançar grandes distâncias, mas no meio do caminho ela perceba que aquilo não é o que ela está buscando. Então, hoje, se eu pudesse dar um conselho para quem está começando, é dar um passo de cada vez, respeitar as distâncias, né? Antes de tentar evoluir para uma distância maior, dominar bem distâncias menores, como 3 quilômetros, 5 quilômetros, 10, e se fizer sentido evoluir. Então, um passo de cada vez, respeitando as etapas, porque a cada dia vai ficando mais prazeroso, vai ficando mais fácil de evoluir. Excelente, é isso, um passo de cada vez. Lívia, eu quero tocar no assunto que quando nós estávamos falando, né, conversando a minha pré-entrevista contigo, eu fiquei muito impressionada como você é uma fortaleza, né? Na cabeça, assim, tem uma fortaleza, uma mente muito boa. Você teve uma infância muito difícil, né? Teve a separação dos seus pais também. O seu pai não era uma pessoa fácil de lidar. Ele faleceu, né, no dia do parto da sua filha. E você não teve a oportunidade de perdoá-lo por algumas coisas que ele fez. E aí você chegou a falar pra mim que pensou em muitas coisas ruins, até pra sua própria vida. E isso me tocou muito, de como a corrida
corrida e como o esporte pôde te tirar do fundo do poço para que você pudesse dar essa reviravolta. Conta para mim como é que é também virar essa chave diante de essa situação tão difícil, tão complicada, mas que com você, com muita disciplina, com muito foco e com muita força, conseguiu dar a volta por cima. E eu acho que é importante a gente dizer isso, porque várias outras pessoas que estão nos escutando também podem ter passado ou estão passando por momentos assim familiares, como você passou também. A corrida de rua ela já fazia parte da minha vida, eu já era corredora há 8 anos. Só que quando eu engravidei, meu pai já estava com Alzheimer e ele já não me reconhecia mais. Então a nossa relação, que já era difícil, foi ficando pior ainda. No dia que eu entrei em trabalho de parto, meu pai acabou falecendo. Então, depois que eu me tornei mãe, eu comecei a questionar, assim, a minha infância, os porquês, né? Por que meu pai fez isso? Por que não fez aquilo? E comecei a entrar em conflitos. Não consegui amamentar minha filha. Tive depressão pós-parto. O puerpério já é difícil, porque eu não me reconhecia enquanto mulher, não conseguia amar minha filha, eu me sentia culpada porque eu não amamentava ela, sentia uma culpa danada de não ter ido me despedir do meu pai, quando eu estava quase ganhando a Luísa. Então comecei a entrar em conflitos. A minha filha nasceu em dezembro, e em março ela já tinha perdido quase 1 quilo, desde o momento que ela nasceu. Então fui numa consulta com a pediatra, ela me orientou para que eu procurasse auxílio médico, fui no psiquiatra. Lívia, a gente precisa entrar com medicação. Num primeiro momento eu tive muito receio, não queria. E aí, numa das consultas, eu fui orientada a me dedicar mais à corrida de rua, coisa que eu já fazia, só que a corrida de rua não tinha essa importância para mim. E a corrida entrou no processo terapêutico a partir do momento que a Luísa tinha 6 meses de idade, quase 6 meses. Ela já ficava sentada num carrinho, então eu e meu marido, a gente investiu num carrinho de corrida com um amortecedor, né? Que ela tivesse segurança e que ela pudesse estar comigo. Então o processo de cura se deu com eu empurrando minha filha no carrinho, correndo, dando mais atenção para a corrida. Então, entre aqueles 5 e 10 quilômetros, que era muito difícil de correr, porque eu engordei muito, né, no pós-parto, perdi o meu condicionamento físico, eu tinha que parar da mamadeira, trocar fralda, mas eu acreditei no processo. Então, a cada dia foi ficando mais fácil empurrar o carrinho e os quilômetros foram ficando mais prazerosos. Mas, por muitos momentos, eu olhava para a janela e pensava que a única maneira de eu encerrar com aquele sofrimento seria pulando da janela com a minha filha. Então, naquele momento que aquele pensamento começou a se tornar diário e recorrente, eu procurei ajuda. Então fiz uso de medicação quase 2 anos e a corrida de rua sempre presente. A chave só virou de verdade na minha cabeça quando eu corri a Maratona de Porto Alegre em 2019, em junho de 2019. Então eu fiz um ciclo de 5 meses, me dediquei exclusivamente para a maratona, além de trabalhar e cuidar da minha filha. E foi nesse processo de fazer o ciclo para a Maratona de Porto Alegre que as coisas voltaram a fazer sentido para mim. Eu não enxergava beleza em nada, os dias para mim eram todos sem graça, sem cor. E durante o treinamento para a maratona, eu fui conseguindo me reconectar comigo, perdoei o meu pai, né? Então foi uma jornada assim bem legal. Lívia, nossa, história, né? Não, incrível, demais, demais. Obrigada por ter compartilhado, né, com a gente esse momento tão sensível. Mas agora falando de recordes, né? Você vai terminar então esse recorde, se Deus quiser, não é verdade? Os 365 dias correndo 21 quilômetros no dia, está marcado para o dia 14 de setembro de 2026, para você terminar essa façanha maravilhosa, é isso? E eu fiquei curioso também de saber com quantos anos hoje está a Luísa. E se ela também já está correndo, porque ela já corria no carrinho, né? Ela empurrava ela, a Luísa já está correndo? Já, minha filha tem 9 anos e agora, inclusive, já divide as roupas e tênis comigo. Então, agora, neste momento, ela está na academia com a minha mãe, porque ela já sabe que ela precisa fazer fortalecimento muscular para correr. Que legal, hein? Que legal. E conta, então, como é que vai ser esse dia aí? Olha que nós vamos ficar de olho nesse dia aí, hein?
Setembro é o mês alusivo à prevenção ao suicídio, então por isso que eu escolhi iniciar em setembro. Eu comecei a fazer muitos cálculos quando eu vi os últimos recordes que tinham no Guinness. Então, escolhi começar dia 15 de setembro para que dia 25 de dezembro de 2025 eu igualasse o primeiro recorde e dia 26 de dezembro eu ultrapassasse o primeiro recorde, que são de meias maratonas em um ano, meias maratonas femininas em um ano. Dia 4 de janeiro, eu ultrapassei o segundo recorde registrado no Guinness, que eu também estou inscrita, que é de meias maratonas consecutivas femininas em um ano. Hoje eu já tenho 115 meias maratonas, então hoje eu já poderia submeter para análise das evidências, né, para reconhecimento do Guinness, mas eu não farei porque a minha meta é correr um ano, são 365 dias, e o último dia será no dia 14 de setembro de 2026. Para este dia já estamos organizando um super evento aqui em Porto Alegre, não só de corrida, mas um evento para a família toda, porque eu acredito que o movimento ele salva vidas. Para mim foi a corrida de rua, mas existem outras modalidades também. Então, para este dia, a gente já está organizando com a Prefeitura de Porto Alegre um evento bem grande, com caminhada, com dança, com alongamento, para que a gente possa literalmente tirar as pessoas de casa e levar para a rua, que é isso que eu acredito. Nossa, mas vai ser uma big festa, eu diria. Chama nós. Eu vou estar lá com o André Galvão, porque a gente gosta de festa. A Mimi, que aliás... Se tem uma cervejinha gelada depois, a gente vai estar lá também. Aí sim, aí gostei. Aí falou minha língua. Aqui tem churrasco, a gente é bom, a gente faz bem eu amo. Churrasco. Churrasco, tô dentro. Pô, tô dentro. Meu Deus, como é bom. A gente leva o Zepa também. A Mimi, aliás, que vai correr neste ano a Maratona de Porto Alegre, não é isso? É verdade. Vou correr a Maratona Estarei de Porto lá, na meia. Mas Mas vou assistir a maratona. Maravilhoso. A meia é no sábado. É no sábado. É no sábado. Estarei lá na maratona. Agora, só pra gente finalizar, Lívia, que eu fiquei muito curiosa. Como é que funciona o processo do Guinness? As evidências, então, para essas análises? Você tem que mandar vídeo? Você tem que mandar foto? Você tem que mandar prints do seu Strava que você correu todos os dias, que está ali as datas? Como é que funciona? Primeiro passo, se candidata no Guinness, recebe o número de inscrição para aquele recorde. Como são 2 recordes que eu estou inscritas, eu tenho 2 números de inscrição. A gente recebe o manual de evidências. Uma das evidências eu tenho que começar os 21 quilômetros mostrando o vídeo na horizontal, mostrando aonde eu estou, o dia da semana. Eu tenho que falar o horário que é, o dia da semana, o dia do mês, qual localidade. Então, por exemplo, aqui eu estou no bairro Passo da Areia, eu tenho que começar. Eu sou a Lívia Slaviero, hoje é dia 7 de janeiro de 2026, estou aqui na rua Itapeba, número 80, no bairro Passo da Areia, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Agora tá chovendo, tá calor, tá frio, tá passando um carro vermelho atrás. A gente tem que ter que falar com riqueza de detalhes onde é que a gente está e quem está conosco. Isso no início do vídeo. Eu preciso compartilhar em tempo real a minha localização em algum lugar que eu consiga provar. Então, geralmente, eu compartilho nos grupos de WhatsApp para que eu tenha testemunhas, no Instagram, então eu coloco ali o live tracking. Eu utilizo 2 relógios. Hoje, eu estou só com um, porque durante o dia eu uso só o meu relógio de trabalho. Mas nas corridas eu uso 2 relógios. Eu preciso submeter o GPX, né, o arquivo ali para o Guinness. A gente precisa renomear um formato específico. Eu precisei alterar a câmera do meu telefone para um formato que seja condizente, né? Então, compatível com o que o Guinness exige. Eu preciso fazer 3 vídeos no início, no meio e no final. Eu preciso sempre usar o número de peito, equivalente ao número da meia maratona que eu estou correndo. Então, hoje eu estava com a plaquinha do número 115. Eu preciso mostrar as pessoas que estão comigo, né? Então, se eu tenho testemunha naquele momento que a pessoa esteja correndo ao meu lado, eu mostro, eu falo o nome dela. Eu preciso submeter foto, link de entrevista, link de reportagem. As lives que eu faço no Instagram, a gente precisa submeter também como link externo. 2 testemunhas por dia. Lívia, então, isso é um pouco estamos surpresos. Mais uma planilha do Excel. Eu tô cansado. Eu também cansei. E detalhe, isso todo dia durante 365 dias para provar. Pô, correr é fácil. É isso, com riqueza, né? Com detalhe. Por isso que eu falei que correr é a parte mais fácil, mais difícil.
é submeter os arquivos. A gente tem uma espécie de Google Fotos, um Google Drive no Guinness. Então, eu já estou submetendo os arquivos lá para não acumular para o final, porque cada arquivo é numa pasta. Então, o vídeo é numa pasta de vídeo, a foto é numa pasta, o GPX é em outra, a planilha é em outra. Então, tudo são pastinhas diferentes dentro do Guinness. Então, é bem trabalhoso essa parte também. Eu posso fazer a última? É a última. Bora. Vamos lá. Pô, foi muito curioso mesmo. Fantástica a entrevista com a Lívia. Todo dia na mesma hora? Eu trabalho, então, se eu não tenho a primeira aula do dia, como eu sou personal, eu tento ir um pouquinho mais tarde. Mas já está muito quente e, fisiologicamente, a gente responde melhor em temperaturas menores. Então, eu tenho optado por começar a correr no máximo 5 horas da manhã. Então, eu acordo todos os dias 3h40 para começar a correr e terminar a meia maratona ali por volta de 7h20, 7h30 da manhã, para depois poder trabalhar. E não tem nenhuma noite, nenhuma que você dorme tarde? Nenhuma, não pode acontecer assim, nada na vida. Ela se prepara para esse ano, né? É curioso mesmo. Eu durmo muito pouco, né? Como eu sou personal e eu atendo até tarde, eu faço live todos os dias no final da noite. Então, geralmente, hoje e ontem foram dias que eu dormi, a média que eu tenho dormido por dia é umas 4h30, 4 horas. Lívia, então, você... a parte do sono de todo o projeto é a parte mais difícil para mim, porque eu não tenho como administrar, né, o sono. Não, você é uma super heroína. Estamos aqui surpresos. Parabéns. Eu tenho certeza que você vai conseguir, porque só dessa nossa conversa aqui você se mostrou muito determinada, focada. Você é virginiana? Minha última, vai, pergunta. Não, Pisciana, tá bom. Só coisa de horóscopo, né, gente? Porque eu achei tão assim, organizado. Eu falei, deve ser virginiana. Lívia, obrigada, adorei. E espero que você apareça mais vezes aqui na temporada do Corre TMC, já pra falar, claro, que conseguiu esse grande recorde. Apesar que estaremos aí na festa, né? Eu e o Galvão e o Zepa, então... Vamos lá. Com certeza. Estarão correndo 21 quilômetros? Com certeza. Mimi, com certeza. Eu sim, também. Carão mesmo, eu vou aplaudir. Olívia, um beijo pra você, viu? Vamos ver se a gente se encontra aí na maratona, em maio, em Porto Alegre. Eu estarei vendendo os livros aqui, então eu estarei aqui, né, na maratona, estarei vendendo livros aqui. Show de bola. Todos os dias aqui na Expo? Show, então vamos nos conhecer pessoalmente. Um grande beijo. Combinado. Beijo, Lívia, até a próxima. Carinho, até mais. Beijo, até. Zepa e Galvão, o que dizer loucura, hein? Hoje... desse recorde? Não, tô impressionada com todos os detalhes que eles precisam para as análises pro Guinness. Hoje os nossos convidados foram sacanagem, né, Mimi? Não, foram o Zepa... sacanagem. Correr é a parte mais fácil para ela. O Zepa e a Lívia, mano, deitaram. Jantaram a gente. Como diz Roman Laurito, meu marido, jantaram a gente. Um abraço pro Roman. Gente, olha só, o Corre TMC, ele é tão legal... Mas ele, assim, ele é como se fosse uma corrida de 5 quilômetros, passa assim, rapidinho, porque o nosso programa acabou e eu queria tanto trocar mais ideia com o Zepinha. A gente ficou com tantos assuntos pendentes, mas a gente faz um outro convite, Zepa, pra você voltar. Será um prazer. Muito obrigada. Continue sendo uma grande inspiração, tá? Muito obrigado. Pra outros atletas. Adorei bater um papo. E sigam lá o @Véio que Corre. Véio que Corre. Eu adorei estar aqui com vocês. Vocês são... fantásticos, me acolheram muito bem aqui e vou torcer para o sucesso de vocês aí durante o ano todo. Obrigada. Obrigada. E a última coisa que eu preciso dizer, vou sempre falar por aqui, esse mês de janeiro, dia 25 de janeiro, a gente tem Troféu Cidade de São Paulo, uma corrida icônica, emblemática, corrida de 15, de 10, tem caminhada. Vai sair ali do Obelisco, Ibirapuera, o Zepa estará lá, então aproveite e se inscreva também, Troféu Cidade de São Paulo no dia 25 de janeiro. Um beijo, Galvão. Valeu, Mimi, no corre, vamos nessa. Valeu, gente, fui, até a próxima, tô no Corre. Corre TMC, quem escuta sabe.